Saudações racionais, salve a todos. O que é conhecer cultura racional e o que é cultuar a cultura racional? É bom entender que conhecer a cultura racional é uma coisa, cultuar a cultura racional é outra. Conhecer a cultura racional é como ter um mapa detalhado nas mãos. Agora, cultuar a cultura racional é caminhar por este mapa, passo a passo, com firmeza, disciplina, mas principalmente ter um sentimento de gratidão. Conhecer é ter acesso ao conhecimento, mas cultuar é viver este conhecimento. Ambos são distintos. É como alguém que estuda profundamente uma receita de pão, entende a química da fermentação, conhece os tipos de farinha, mas nunca faz o pão. Apenas detém o conhecimento de como é feito o pão. Agora, o que cultua põe a mão na massa. Liga o forno, alimenta o fogo e compartilha deste alimento. Assim é com a cultura racional. Muitos leem, releem, estudam, até memorizam este conhecimento, mas não vivem o que realmente está escrito. Têm o conhecimento, mas não cultuam o conhecimento. São leitores, mas não são cultos da cultura racional. Cultuar a cultura racional é agir como quem realmente entendeu que o mundo racional é algo existente, é algo real. É também estar em sintonia com a fase racional e com os princípios dessa fase. É viver com equilíbrio, disciplina, serenidade, responsabilidade e humildade. Muitos até acreditam que essa altivez, este alcance e que essa possibilidade é somente para os aparelhos racionais e que essa possibilidade é somente para os que são originalmente racionais. Puro exagero, ledo engano. A simplicidade e a humildade da qual o racional superior nos ensina é principalmente praticar o que aprendemos com os estudos. É simplesmente cultuar o que nós conhecemos. Conhecer uma cultura, na realidade, é como visitar um país, mas cultuar é como você viver naquele país. Você pode, por exemplo, visitar o Japão, conhecer, aprender suas tradições, saborear até a sua culinária, mas só quem vive lá no dia a dia compreende e cultua aquela cultura que é peculiar. Muitos conhecem o que é o certo e o que é errado, mas só os que cultuam assumem como comportamento, postura e exemplo o que é certo e o que é errado. Então, na realidade, o que é ser um culto da cultura racional, de acordo com os princípios da cultura racional, ditado nos livros do Universo Desencanto pelo racional superior? Ser culto da cultura racional não é ser apenas um acumulador de leitura de conhecimento, e nem um expositor de frases deste conhecimento, como eu estou externando o exposto aqui. É ser um praticante, um divulgador, um colaborador do mundo racional, um divulgador vivo, um instrumento da energia racional aqui no mundo material. É viver de forma consciente, comprometedora, compreendendo também que cada pensamento é reflexo da ligação que se cultiva, pensamentos racionais. Cada atitude é uma extensão do entendimento que se vive. Cada palavra é um reflexo do que se cultua no nosso íntimo. Portanto, não basta deter o conhecimento, é preciso cultuar este conhecimento. Ou seja, não basta ler a obra, é preciso ser um exemplo vivo dela. Não basta saber, é preciso cultuar o que sabe, agindo racionalmente. Ser culto da cultura racional não é apenas dominar o vocabulário ou os termos dessa cultura, é ser a expressão viva da energia racional em nossas atitudes e ação. Para mim, é a tal divulgação 24 horas. É sermos aquele que realmente vivemos 24 horas. Mas também é reconhecer que cada olhar seja também um testemunho da luz que habita dentro de nós. E que cada gesto simples, por mais simples que seja a materialização do equilíbrio racional. Em casa, no trabalho, na sociedade, todos os lugares onde quer que você vá. Portanto, não é obrigação de saber tudo, mas a responsabilidade de ser um ponto de luz no meio do mundo material. Porque ser um culto em cultura racional não é exibir a cultura, mas deixar que ela se exiba através de você, de maneira natural, simples, coerente e racional. Não é apenas ter o raciocínio e o desenvolvimento, mas permitir que ele guie sua vida em harmonia, juntamente com a natureza, que é nossa mãe. Mas ser um culto da cultura racional não é buscar aparecer, mas deixar a luz racional em si transparecer. É entender que o respeito ao próximo é uma prova de ligação com a energia racional. Cada escolha equilibrada é uma resposta ao chamado da natureza
principalmente do racional superior. E cada renúncia também ao nosso orgulho é um passo mais na direção do mundo racional. Ser um culto em cultura racional não é se gloriar pelo que se sabe, mas ser humilde pelo que ainda falta muito ainda no mundo. Não é repetir palavras, mas deixar que a ação substitua nossas palavras. Cultuar a cultura racional não é um ato de aparência, mas sim um racional em evidência, sem ter que aparecer. Ser culto desta cultura, ser culto da cultura racional, é ser como uma fonte que brota água pura, limpa e cristalina. E com o tempo, alcançando uma imunidade onde nada mais nos contamina. Ser culto em cultura é ser como uma árvore frondosa que dá sombra e frutos sem cobrar nada em troca. É como um vento suave que refresca o ambiente sem precisar ser visto. É ser como a terra fértil que recebe o raciocínio, a semente que transforma qualquer ambiente em vida consciente. Eu diria até que, poeticamente falando, é ser como o sol, que não escolhe a quem aquece, mas irradia a todos igualmente, o consciente e o inconsciente. É ser como um espelho limpo de paz, que nada retém nem traz, mas simplesmente vibra em sentido universal com o clarão da luz racional. Um culto em cultura racional é a prática primária para o alcance do aparelho racional. É um consciente racionalmente, que se dá bem com todos fluentemente. Sua intenção deve começar com uma visão universal, e com o tempo, universal será suas ações. Para um culto racionalmente, não há dificuldade de comportamento. Com o inconsciente ou com o consciente, age com simplicidade e humildade. Embora mais importante do que se diz ser, é simplesmente ser, e não dizer que é. Ou seja, o que falamos passa, mas o que somos, para sempre, permanece. É nisso que um culto em cultura racional se torna e deve se tornar. Praticar o que aprendeu e cultuar o que tem de conhecimento. A continuação dessas mensagens se encontra nos livros Universo em Desencanto. Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Saudações racionais, salve a todos.